Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Nós não vamos demorar, 9 horas estaremos encerrando. Glória a Deus. Aleluia. Quem vai fazer essa campanha, diga amém. Amém. Que maravilha, vai ser bênção pura, viu, meus irmãos? Vamos ler o verso Atos 13, 5. Glória a Deus. Elimas, o encantador. Glória a Deus. O mágico. Diz assim: e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Paulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Amém. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do fala, Deus, fala, Deus. Amém. Irmãos, presta atenção. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, juntamente com Barnabé, chegou até a essa cidade de Salamina, e ali ele anunciava a palavra de Deus, e ele tinha João como cooperador, João Marcos, seu ajudante. E eles atravessaram aquela ilha, e eles acharam ali um certo judeu mágico. Quem sabia que mágica é pecado? Mágica é pecado. A Bíblia proíbe a mágica. Mágica não é de Deus. Quando você vê alguém fazendo mágica, você sai fora, que não é de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz, meus irmãos, que esse judeu mágico, chamado Bar Jesus, estava com Sérgio Paulo, que era procônsul, homem prudente. E esse Sérgio Paulo, chamando Barnabé e Saulo, procurava ouvir a palavra de Deus. Irmãos, é muito interessante isso aqui. Sérgio Paulo, homem prudente. Meu nome é Paulo Sérgio, e esse aqui é Sérgio Paulo, é o contrário. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Sérgio Paulo queria ouvir a palavra de Deus.
Sempre tem alguém interessado em ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Sempre tem alguém que abre os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que esse judeu mágico, falso profeta, a Bíblia diz que ele procurava apartar da fé o procônsul, o Sérgio Paulo. Quando ele viu que Sérgio Paulo estava dando ouvido à pregação de Paulo e Barnabé, esse judeu mágico, a Bíblia diz que ele procurava apartar da fé o procônsul. O que é apartar da fé? É desviar ele para outro caminho. Tipo assim, não dá ouvido a esses camaradas não. Não dá ouvido o que esses homens falam não. Esses homens são os mentirosos. Esses homens aí não são ninguém não. E a Bíblia diz que ali o procônsul, ele querendo ouvir a palavra, mas o judeu mágico queria apartar ele da fé. Irmão, se alguém querer te apartar da fé, você não permite. Se alguém querer desviar os seus ouvidos para você não ouvir a palavra de Deus, você não permite. Não permite. Por quê? Porque Deus, ele tem obra maravilhosa na sua vida. Deus, ele tem bênção na sua vida. E o diabo não quer que você pare para ouvir a palavra de Deus. O diabo, ele quer que você ouve qualquer coisa, menos a palavra de Deus. O diabo quer que você ouve qualquer coisa, um funk, um pagode, uma música mundana, sei lá. O diabo quer, mas ele não quer que você para ouvir a palavra de Deus. E esse Bar Jesus, olha só o nome do homem, Bar Jesus. Ele queria, porque queria apartar o Sérgio Paulo, para ele não ouvir o que Paulo pregava. Talvez você tenha alguém querendo também apartar você também. Talvez tenha alguém que está querendo também te desviar você também, desviar os seus ouvidos também, não é? Às vezes você está lendo a Bíblia, alguém chega para você e fala: ei, para de ficar lendo esse livro, para de ficar lendo esse livro, isso não vai te levar a nada. Pega uma outra coisa para você ler. Esse livro aí não vale nada. E ele quer te apartar de qualquer jeito para você não ouvir a palavra de Deus. Porque quando você abre a Bíblia e começa a ler, Deus está falando com você. E então nós vemos, meus irmãos, que resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Mas Saulo, que também se chama Paulo, quem sabia que Paulo e Saulo é a mesma coisa? Saulo e Paulo, antes dele se converter, ele era Saulo. Depois que ele se converteu, ele passou a ser Paulo. Passou a ser Paulo. Então nessa época aqui, alguém ainda chamava ele de Saulo ainda. Alguém ainda já tinha o costume de falar Saulo, 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 Saulo. E ficou Saulo um bom tempo. Depois só falava Paulo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Saulo cheio do Espírito Santo. Nessa época aqui, Saulo, ele ainda era novo convertido. Você vê que nós estamos aqui no capítulo 13. E Saulo se converteu no capítulo 9. 3 capítulos atrás. 4 capítulos atrás.
Então você vê que Saulo aqui, ele estava novinho na fé, ele era um novo convertido, mas novo convertido é que é bom, né, meus irmãos? Aleluia! Novo convertido é que é bom, é como diz o ditado, está no primeiro amor, está naquela fé, está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia, está se santificando, está cheio da glória de Deus. E a Bíblia diz que Saulo, cheio do Espírito Santo. Irmão, para fazer a obra tem que estar cheio do Espírito Santo. Para poder fazer a obra de Deus, tem que estar cheio do Espírito Santo. Para Deus operar, tem que estar cheio do Espírito Santo. E então, a Bíblia diz que Saulo, cheio do Espírito Santo, ele disse para o judeu mágico, ele disse para aquele homem: olha, filho do diabo. Olha só, meus irmãos, filho do diabo. Quem peca é filho de quem? A Bíblia diz que quem peca é filho do... Quem vive no pecado é filho do... Mas só que o diabo botou na mente da humanidade que todo mundo é filho de Deus, não é? O diabo botou na mente do povo que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Quem dera se todo mundo fosse filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus Cristo. Filho de Deus é aquele que abandona o pecado e ele começa a andar em novidade de vida. Esse é filho de Deus. Uma vez, uma pessoa falou comigo assim: Deus não vai mandar os seus filhos para o inferno. Qual é o pai que manda o filho para o inferno? Nenhum. Então Deus não vai mandar os seus filhos para o inferno. Falei, claro que não. Claro que não. Quem é filho de Deus, jamais ele vai para o inferno. Quem é filho de Deus vai para o céu. Vai para o céu. E quem não é, vai para o inferno. Filho de Deus não vai para o inferno, não. Só vai para o inferno os filhos do diabo que vai com ele. Agora os filhos de Deus, eles vão para o céu. Irmão, a Bíblia diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está escrito na Bíblia. Então nós vemos aqui que Paulo disse: ó, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Ó, seu filho do cão, seu filho do diabo. Paulo falou isso para quem? Para aquele judeu mágico, aquele homem que estava procurando apartar da fé o procônsul, aquele homem que Paulo pregava, ele desfazia de tudo. Paulo falava, ele desfazia de tudo, para ver se o procônsul não se convertia. Aí Paulo falou: seu filho do diabo, seu filho do Satanás. Paulo ficou nervoso, viu, meus irmãos? Paulo ficou nervoso. Tem hora que faz raiva, não faz? Seu filho do cão. Ó, cheio de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Meu Deus do céu, meu Deus, você vai ficar cego, seu miserável, seu condenado, seu filho do cão, seu filho do diabo. Eu estou pregando para ele se converter. Eu estou pregando para ele aceitar Jesus. Ele está ouvindo a pregação e você quer dizer
E não é que o homem ficou mesmo? E não é que o homem ficou mesmo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. O homem ficou cego. E a Bíblia diz que Paulo falou assim: olha, você ficará cego sem ver o sol por algum tempo. Não é para sempre, não. Era só para... Irmãos, Paulo falou aquilo dali porque ele ficou nervoso. Mas não é que Paulo não gostava dele. Paulo gostava dele. Paulo é igual a Bíblia diz, que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então Paulo falou aquilo dali porque ele ficou nervoso. Ele ficou com raiva, ficou irado. Paulo estava doido ali para ganhar o procônsul para Jesus, e o camarada querendo tirar ele. Aí Paulo ficou nervoso. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo falou: você vai ficar cego por algum tempo. Aleluia! Diga glória a Deus, igreja. Por que Paulo falou por algum tempo? Porque depois, quando a escuridão viesse sobre ele, ele poderia se arrepender e falar: meu Deus, que doideira que eu fui fazer, agora eu fiquei cego. Paulo ora por mim para me voltar a enxergar. Então Paulo falou: você vai ficar cego por algum tempo, seu filho do diabo, depois você volta a enxergar de novo. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz aqui, ó, e no mesmo instante, na mesma hora. Irmão, não é bom ficar perseguindo quem faz a obra de Deus, não. Ó, não é bom ficar perseguindo aqueles que estão fazendo a obra de Deus, seja lá quem for. Seja lá quem for. Quando você vê alguém pregando o Evangelho, falando de Deus, não importa qual é a religião, não importa qual é a igreja, deixa quieto. Deixa quieto. Não vai querer parar o sujeito, não vai querer proibir, deixa quieto. Porque Deus pode estar usando aquela pessoa, pode estar usando eu, pode estar usando você, pode estar usando você para poder beneficiar uma vida, uma pessoa. Não é verdade, meus irmãos? Eu já vi muita gente se levantar contra a obra de Deus, se levantar contra servos de Deus e pagar um preço muito caro, pagar um preço muito alto. Mesmo que nós não fazemos como Paulo fez, mesmo que nós não falamos essas palavras pesadas como Paulo fez, mas Deus é justiça. Deus é justiça. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que no mesmo instante, na mesma hora, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Meu Deus, olha, ó, e andando a roda, quer dizer, andando a roda é o quê? Ó, não sabia nem para onde estava indo, não. Ficou cego ontem, andando a roda, ficou zanzando, sem saber para onde estava indo. E a Bíblia diz que, andando a roda, buscasse quem o guiasse pela mão. Aleluia. Olha só, meus irmãos, o castigo veio na hora. O castigo veio na hora. Ele andando a roda, ele procurava quem o guiasse. Por quê? Porque não se deve perseguir, não se deve perturbar aquele que está fazendo a obra de Deus. E então o procônsul, que é o Sérgio Paulo, que estava lá ouvindo o que Paulo e Barnabé falavam, quando ele viu isso, irmão, ele já estava interessado, ele já estava ali querendo ouvir. Aí que ele passou a querer mais ainda. Na hora que ele viu Paulo falar aquilo, na hora que ele viu o mágico cego, a Bíblia diz que ele ficou maravilhado. Ó, então o procônsul, vendo
havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então também, meus irmãos, foi um sinal muito forte, não foi? Fala a verdade. Foi ou não foi, igreja? Foi ou não foi? Foi um sinal muito forte. Ele nunca tinha visto aquilo na vida dele. Paulo pregando, ele querendo ouvir a palavra, o judeu mágico, o Bar Jesus, o Elimas, que chamava ele de Elimas, o Bar Jesus, querendo tirar o Sérgio Paulo fora para ele não ouvir a pregação. Na hora que Paulo falou aquela palavra ali, que ele ficou cego, aí, meus irmãos, o procônsul Sérgio Paulo, aí ele creu de verdade, aí ele acreditou, aí ele falou: realmente Deus está na vida desses homens, Deus está na vida desses dois homens, Paulo e Silas, ou seja, Paulo e Barnabé. E depois, o que aconteceu com esse homem que ficou cego? Ele voltou a enxergar? A Bíblia não diz, pelo menos eu não vi, mas eu creio que depois talvez ele até se converteu também. Diga glória a Deus. Talvez ele até se converteu também. Por quê? Porque o sinal, o que aconteceu na vida dele foi muito forte. Amém, meus irmãos? Amém. Quem entendeu a palavra do Senhor? Entenderam a palavra do Senhor? Sempre tem alguém querendo ouvir a palavra de Deus. Sempre tem alguém. Às vezes a gente abre a igreja, não vem muita gente na igreja, mas sempre tem uma meia dúzia que vem para ouvir a palavra do Senhor. Sempre tem uma meia dúzia interessado em ouvir Deus falar com ele. Que Deus abençoe a igreja. Que o Espírito de Deus te abençoe. Amém? Irmão, deixa eu perguntar: quem aqui nesta noite que ainda não é crente, você ainda não é crente ainda, talvez você está desviado do Evangelho e você quer voltar para Jesus, você aceitou Jesus, ficou na igreja, saiu, mas agora você quer voltar de novo, porque você é um filho da salvação. Você é um filho da salvação. E você não vai ficar no mundo desviado e perdido, não. Você vai voltar para a casa do Senhor. Tem alguma pessoa entre nós? Se tiver, dá um sinal com a mão. Tem alguém que você sente que você é um filho da salvação? Olha, irmão Paulo, eu sou um filho da salvação. Eu sinto que o meu chamado é na presença do Senhor. O meu lugar não é nesse mundo, não. Eu quero é Deus. Tem alguma pessoa? Se tiver, dá um sinal com a mão. Não precisa vir aqui na frente, somente levanta a mão. Tem alguém? Não tem ninguém? Diga glória a Deus. Não tem? Amém. Que Deus abençoe. Palmas para louvar o Senhor. Desde o dia que aceitei a minha vida, a minha vida, mas agora Ele salva, agora eu sou, agora eu vivo com Jesus, o Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração de curas e milagres. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Glória a Deus. Fica de pé, pega a sua fotografia que você trouxe, seu documento. Tem pessoa que traz documento dos parentes, tem pessoa que traz peça de roupa, tem pessoa que traz até uma garrafinha com água. Vou levar essa garrafinha com água. Na hora da oração, da fé, vou apresentar a Deus. E vou levar para o meu parente, vou levar para casa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Oração da fé, oração final.
E creia no milagre de Deus. Creia no milagre do Senhor. Se você puder, coloque a mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça. Diga glória a Deus. Maravilha. Irmão, tem uma pessoa aqui que você tem uma enfermidade no seu joelho, Deus quer te curar. Uma pessoa aqui que você sente dores, muitas dores no seu joelho, e Deus quer curar você dessa dor no teu joelho. Creia no poder que essa dor vai subir agora, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tem uma pessoa aqui que você sente uma dor na sua barriga, e Deus quer te curar dessa dor, dessa inflamação. Essa inflamação que você tem na sua barriga por dentro, Deus quer te curar dessa inflamação. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O Espírito Santo de Deus revela, meus irmãos, aqui no nosso meio, uma pessoa aqui, que você tem uma coceira no seu corpo, que fica irritada. Essa coceira, só Deus, meu Pai, que coceira terrível. Deus, Ele quer curar você dessa coceira que você tem. Diga glória a Deus. Vamos orar todos dando glória, 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 glória a Deus. Mais forte, glória, 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 glória a Deus. Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, vai curando agora, Senhor, esta pessoa que entrou aqui enferma, esta pessoa que entrou aqui com essa dor na barriga, essa coceira, meu Pai, essa enfermidade nos joelhos. Ó Deus, essas pessoas que foram reveladas, meu Senhor, ó Deus, que o Senhor venha curar todas essas pessoas, aquelas que não foram reveladas, que o Senhor venha curar também, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor venha abrir portas de emprego, de prosperidade. Ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai, prosperar a vida desse povo, meu Deus. Ó Deus, que eles possam fazer grandes negócios. Ó Deus, que a miséria saia da vida, que a miséria saia da casa. Ó Deus, que o olho grande saia em nome de Jesus. Ó Deus, que todo mal saia em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem já foi ungido não precisa ungir mais. Mas se tem alguém que chegou atrasado, eu posso te ungir com óleo. Diga glória a Deus. Faz o voto de contar a bênção. Tem pessoa que recebe a bênção, mas não conta. Tem pessoa que recebe a bênção e fica quietinho, não fala nada. Faz o voto de contar a bênção. Essa campanha, 7 sexta-feira, a campanha do milagre, gente. Amém, meus irmãos? Sexta-feira que vem, traga alguém com você, traga uma pessoa com você. Vamos fazer a obra de Deus, amém? Vamos despedir então. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus.